E satisfeitos Glória a Deus. com o nosso Deus. Eu conheço essa congregação desde quando era ali, né? Nós já tem bastante tempo, né, que a gente... Só que vocês já estão quantos anos? Não, mais. Por aí, eu lembro que está certo, por aí mais ou menos. E graças a Deus, só tem 4 anos que eu já estou aqui no Val. Quando eu preguei aqui, eu nem morava aqui ainda. E graças a Deus nós estamos aqui, né? Mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor. E nós viemos aqui debaixo da bênção, com autorização do nosso pastor. E nós vamos, abra sua Bíblia, Eclesiastes 12. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, a gente vai fazendo alguns comentários. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ângelo, pastor Luiz, dos irmãos obreiros, dos irmãos dessa igreja. Sempre somos muito bem recebidos. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, também me acompanha. Minha filha está com a avó, né? Está ali na roça, ganhou 2 quintinhos, a Beli Lu e a Mary Lu, e está cuidando delas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está lá cuidando, né? E por causa dessa situação toda, é melhor ela ficar com a avó, que ela fica mais tranquila, fica mais em paz. Eclesiastes 12, todos encontraram? Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Verso 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Verso 8: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, buscando a presença de Deus para trazer uma mensagem hoje aqui aos irmãos, e Deus falou no meu coração sobre a brevidade da vida, sobre a questão da brevidade da vida. Nós estamos diante de uma situação e que as oportunidades que me antecederam, elas foram justamente em cima da mensagem que Deus nos deu para compartilhar nessa noite. E felizmente porque a Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa diante dos olhos de Deus. Infelizmente porque tem a dor da separação aqui na terra. Há umas 2, 3 semanas foi o tio da minha esposa, evangelista Carlos, foi morto por causa da Covid-19. E há uns 2 dias atrás foi uma irmã, membro da nossa igreja, que infelizmente veio a óbito por causa da Covid-19. Então, meditando sobre o que trazer, Deus falou no meu coração sobre a brevidade da vida. Quantos aqui conhecem que estavam com você, mas hoje já não está mais?
O Ângelo, até um dia desses, estava com o seu amigo de trabalho, era da Nara também, né? Já não está mais. Graças a Deus os dois estão aí para contar a história, né? Deus deu vitória. E como foi dito que alguns irmãos também receberam a vitória. Só que infelizmente muitos se foram. Mas biblicamente nós vamos ver algumas coisas sobre a brevidade da vida. E o autor do livro de Eclesiastes, o Salomão, ele escreve fazendo uma análise e um balanço da sua vida. Era um homem que recebeu uma sabedoria tremenda de Deus. A Deus deu uma sabedoria absurda para Salomão. Salomão pede sabedoria ao invés de riquezas. E Deus, por causa do pedido de Salomão, Deus acrescentou a ele riquezas. Por causa do pedido foi tão agradável diante dos olhos de Deus, que Deus cumulou riquezas sobre ele. Só que quando Deus cumula alguém de muitas coisas, vem a responsabilidade, vem o peso e o preço. E infelizmente Salomão, ele se equivocou em boa parte da sua vida. E se nós estudarmos a vida de Salomão, ele se casa com mulheres que não eram israelitas, não era do povo de Deus. E com isso, ele permitiu que outros deuses fossem adorados. E esse homem, por conta de muita sabedoria, por conta de riqueza, de fama, de luxo, de glória, ele se perde durante o tempo da sua vida. Ele escreve vários provérbios, escreve alguns salmos e escreve cantares e Eclesiastes. E o Eclesiastes é uma análise, um balanço que ele faz da sua vida. Ele observa que para tudo há um tempo debaixo do sol e que vaidade diz pregador. Mas o que é vaidade de vaidade? Não é a vaidade de você, como se pregaram muitos anos atrás, de você pintar, usar uma maquiagem para as mulheres, né? Ou você querer se arrumar bem. Não é essa vaidade que diz o texto bíblico, embora pareça com a palavra que a gente tenha conhecimento. Vaidade aqui significa que é um vazio sem Deus. Não é a vaidade de querer me arrumar, mas também não podemos também ir ao extremo da vaidade, porque também se torna uma idolatria. Mas aqui nós estamos abordando sobre a questão do vazio sem Deus. E ele observa várias coisas, ele faz um balanço, ele faz uma retrospectiva, uma análise na sua vida. E ele chega à conclusão desse capítulo que nós lemos que o fim é: teme a Deus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A vida é como um conto ligeiro, diz o Salmo. A nossa vida é muito breve, ela é passageira, porque somente a Deus é que pertence o dia do amanhã. Somente Deus sabe o dia que nós iremos partir. Nós não temos esse conhecimento. Então a nossa vida é breve. Sabe por quê? Porque ela está diante de Deus, está na palma da mão de Deus. E o Espírito, na hora que Deus ele pede para si o Espírito volta para Deus, e essa carne volta ao pó, porque do pó veio. A vida é breve. A vida é breve. E o que é breve? É pouco tempo, cuja duração é pequena, é reduzida. O que é transitório, cujo tempo de duração é limitado ou pouco, que é passageiro, que só dura um certo tempo. E explicando esse texto, Salomão ele diz sobre: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, procure servir a Jesus o mais rápido possível. Procure servir a Deus nas mais tenras idades, ou seja, mais novo que você puder, entregue sua vida para Jesus. Porque a gente já ouviu pessoas com idade avançada, falavam: poxa, se eu tivesse aceitado a Jesus Cristo antes, e eu não tive essa oportunidade, ou eu tive e desperdicei. Então ele diz: lembra-te do teu Criador, porque ele fala, ainda que a sua vista comece a ficar ruim por causa da idade, ainda que comece a faltar um pouco os dentes, hoje graças a Deus tem muito tratamento dentário, né? Mas aqui quando ele fala sobre que vai faltando a moedura, ele está querendo dizer, ou seja, a velhice chegando,
o processo natural da velhice chegando, ele está dizendo sobre o enfraquecimento do corpo, a falta de vigor, a falta de ânimo, a falta da força física para poder servir a Deus, porque isso chega para todos, e ele vai falando que isso vai chegar. E aí ele diz assim, que ainda que o fio de prata se rompa, ele está dizendo sobre o cordão de prata. Você já viu um cordão que ele tem vários elos, e quando um elo se rompe, se desfaz todo aquele cordão, aquele colar, aquela coisa que foi feita, porque o cordão, os elos faz com que fiquem firmes e faça com que vire um cordão. Então ele está falando da fragilidade e da fraqueza da vida humana. Se um elo se rompe, já era. Se Deus ele dá ordem, já era. Você e eu, nós não somos nada. Bendito seja o nome de Jesus. Nós dependemos totalmente de Deus, precisamos de Deus. Não podemos viver distante de Deus, porque Ele é o Criador. Ainda que você não seja filho, mas você é criação. E se você entregou sua vida a Jesus, você já é filho. E não é mais só criação. Bendito seja Deus. Eu e você temos que lembrar do Senhor em todo instante, em todo momento da nossa vida, porque tudo nesta vida perece, tudo nesta vida fica para semente, tudo nesta vida vai para debaixo da terra, mas aqueles que servem a Jesus, esses vão para a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje é, amanhã já não é mais. Meu Deus. Hoje é, amanhã já não é mais. É mesmo. Estamos vivendo os tempos do fim, o tempo do fim, melhor dizendo. E é muito fácil, olha só como é que Deus faz. Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus é tremendo. Ele age na história, Ele tem poder sobre a história, Ele tem todo o desenrolar da história. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Para Deus sempre é, porque Ele é eterno. Ele não conhece o antes nem depois, Ele conhece. Para Ele é sempre, sempre será. A gente que lida com o tempo, porque a nossa capacidade não consegue compreender e descrever a grandeza de Deus. Então a gente, na nossa fragilidade, na nossa limitação, a gente tenta usar o nosso pobre vocabulário para descrever o grande Deus, e a gente não consegue encontrar palavras sobre isso e sobre Ele. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele é eterno. E Salomão disse: olha, se se te embranqueceres como floresce a amendoeira, ou seja, quando vai florescer a amendoeira, ela fica meio branquinha, né? Aí o povo pergunta: irmão, seu cabelo está bem? Seu cabelo está muito grisalho, o que foi? Eu brinco, eu fiz luzes. Mas é brincadeira, irmãos, eu não fiz, é Deus que quis assim, e assim será, né? Então, porque o janeiro está passando, né? Misericórdia. Mas então ele fala aqui sobre se embranqueceres como floresce a amendoeira, o gafanhoto te for um peso, ou seja, quando o gafanhoto ele já não consegue mais andar, porque ele voando ele é uma potência, mas quando ele não consegue voar, ele já não consegue se locomover direito, ou seja, e quando te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Aqui a casa eterna é um sinônimo de sepultura, não é vida eterna aqui. Então ele está dizendo que, ou seja, o processo natural é nós descermos à sepultura, irmos à sepultura. É bem verdade que Jesus pode vir arrebatar a sua igreja, e aqueles que estão vivos não passem pela morte, mas será arrebatado, né? Os que estão mortos é que ressuscitarão, e junto nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Jesus. E ele diz: e o pó volte à terra, e a terra e como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Deus, Ele constrói, Ele faz o homem, do pó da terra, e sopra sobre nós o fôlego de vida. Fôlego de vida é o Espírito vivente. E o que acontece? E quando Deus chama Moisés,
no episódio da sarça ardente, o lugar estava santificado pela presença de Deus. Mas sabe por que Deus manda que Moisés tire a sandália dos seus pés? Sinal de reverência e outro sentido também. Para que ele pisasse no pó e sentisse que ele era pó, que ele estava diante de um Deus santo. Então Deus se apresenta santo, poderoso, através de um milagre que a sarça não se consumia, coloca Moisés no seu lugar, dizendo: Moisés, você é pó, você não é nada. Por isso que Deus faz com que ele sinta os pó da terra nos seus pés. E Salomão está dizendo: olha, é tudo vaidade, é tudo vazio sem Deus. E eu acho interessante que, olha só, foi falado sobre a questão da riqueza, e nós temos uma passagem em Lucas capítulo 12, verso 15 e 21. Jesus Cristo ele fala parábolas da seguinte forma, para as pessoas que não queriam conhecer o reino de Deus não entender, e para aqueles que tinham uma sinceridade em entender o reino de Deus, fossem procurar para saber o real significado. E é esse Jesus dava o entendimento da parábola. E Jesus ele utiliza muito sobre agricultura, sobre as coisas da terra, para explicar de uma forma fácil sobre o reino dos céus, sobre o desenvolvimento do reino dos céus. E de repente chegam dois irmãos, chega o irmão e fala: Senhor, porque eles chamavam Jesus de rabi, de mestre, né? Aí ele fala assim: manda que meu irmão reparta a herança comigo. E Deuteronômio capítulo 27 diz a palavra do Senhor que o irmão mais velho recebe 2/3 da herança e o mais novo 1/3. E essa herança só é repartida com o falecimento do pai, e o mais velho passa a tomar posse das 2/3 de herança. Então aquele rapaz estava querendo dividir herança, estava crescendo os olhos, estava com o seu coração voltado para a riqueza. E Jesus vira para aqueles homens e diz: por acaso sou eu o juiz de vocês? Alguém que constituiu o juiz de vocês para julgar esta causa? Aí Jesus conta uma parábola. Aí Jesus diz assim: olha, tem um homem que começou a cultivar, começou a plantar grãos e mais grãos e colher grãos. E diz o texto bíblico que Jesus conta que esse homem fala: eu preciso construir um celeiro maior. Eu preciso construir um celeiro maior, porque o tanto de grão que eu estou colhendo já não está cabendo mais. E aí ele fala: eu vou fazer. Ele faz, enche ali, estoca tudo ali. Aí ele senta e diz que a minha alma se alegra porque eu tenho fartura, eu tenho tudo. Na mesma hora que ele diz isso, vem uma palavra, Deus fala para ele: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aqui nós estamos vendo a brevidade da vida. O melhor é adquirirmos riquezas diante de Deus. Não é errado você projetar a sua vida, você ter condições financeiras, não é errado. O errado é o propósito que você tem em servir a Deus. Errado é o propósito que você tem em acumular riquezas. Porque se você estiver servindo a Deus só para acumular riqueza, você é o mais miserável dos homens, como diz a palavra de Deus. Mas se você está nessa terra procurando servir a Jesus, você está alcançando tesouros dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Sabe por que Jesus ele fala isso? Porque não é errado você projetar. Errado é como você projeta. A Bíblia não entra em contradição. O próprio apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, melhor dizendo, ele diz da seguinte forma: que aqueles que saem
para fazer uma construção, ele tem que calcular o tanto de material. E vocês estão vendo aqui construção. Tem que calcular a quantidade de material, a quantidade de dinheiro que vai ser preciso para dar conclusão, para concluir essa obra. Então não é errado projetar, não é errado planejar, não é errado você fazer vamos dizer assim, um projeto, uma poupança, um armazenamento financeiro, não é errado, isso é até prudente, mas o errado é a forma como se dá isso. Porque Jesus mostrou que esse homem, quando ele diz, ele se exaltou no seu íntimo. Ele se exaltou no seu íntimo. E naquela mesma hora Deus falou: louco, pedirão a tua alma. E aí? O que ele acumulou não era para abençoar o próximo. E aprenda uma coisa, 2 de agosto de 2020, se Jesus permitir você se tornar uma pessoa de posse financeira, aprenda uma coisa, Deus só vai permitir isso na tua vida com o único e exclusivo propósito de abençoar o próximo e abençoar a obra de Deus. Não é para esbanjar e não é para se exaltar. E Provérbios 27:1 diz assim: não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. O problema é que hoje a gente sofre com muita ansiedade, e a ansiedade é um excesso de futuro. Muitas vezes a gente fica projetando e falando coisas que nem sabe se vai acontecer, nem sabe se é, e aí a gente fica projetando, falando, achando, pensando, especulando, porque depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Então nós temos que viver o nosso presente o quê? Focados irmãos, eu tenho lutado com isso, eu tenho orado com isso, porque minha mente ela projeta, ela pensa, ela vai e ela fica assim. E eu tenho orado a Deus, para Deus ajudar nesse sentido. Porque a ansiedade é um excesso de futuro, a gente fica pensando talvez coisas que nem vão acontecer. E o que a gente tem que se preocupar é com o presente. É claro que a gente tem que preocupar em servir a Deus com fidelidade, pensando-se no futuro, mas pensando em partir para a glória, pensando em partir para as mansões celestiais. É nesse sentido que a gente tem que pensar no futuro, mas não para as coisas banais da terra. E você viu tanto que foi dito aqui sobre provisão, providência. A irmã conseguiu bênção no momento de dificuldade. Graças a Deus nós estamos lá em casa vivenciando coisas que nem quando eu estava trabalhando a gente não fez. E eu estou vivendo de auxílio emergencial e graças a Deus as máscaras que minha esposa está fazendo. E Deus tem permitido a gente fazer coisas muito maiores do que quando eu trabalhava. Isso é fidelidade de Deus. Isso é providência de Deus. Então, Eclesiastes 9:12, olha, o próprio Eclesiastes 9:12 diz assim: ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Você previu que iria acontecer uma pandemia como essa? Há uns meses atrás nós estávamos todos juntos, dando paz do Senhor, pegando na mão, dando glória a Deus, abraçando, pulando o poder no mistério, e agora é a paz do Senhor, é a paz do Senhor sim, é borrifando. Não é exagero, tá, irmãos? Não é exagero. Borrifar algo no microfone não é exagero. Isso é muito sério. Isso mostra a nossa fragilidade, que uma coisa invisível que parou o mundo, colocou a ciência de perna para o ar. Deus só deu uma ordenzinha para uma coisa microscópica, falou: vai e faz o que tu tens para fazer. E olha como abalou com todo mundo. Meu Deus. É Deus que permitiu, irmãos. Tudo é permissão de Deus, é soberania de Deus.
E o que é mais engraçado é que a gente prega tanto sobre os mártires, que Paulo diz a história, foi decapitado. A gente prega que supostamente Isaías foi cerrado ao meio, que Pedro diz a história, que foi crucificado de cabeça para baixo. A gente prega e fala porque acha bonito. A gente fala sobre os que estão sofrendo, sobre os que estão sendo perseguidos. Na China estão tirando o nome de Jesus e colocando o nome do ditador chinês, porque não está podendo mais adorar a Jesus em algumas regiões da China. Então a gente muitas vezes falou, pregou, mas agora Deus permitiu a nossa geração vivenciar para aprender a lidar com isso e aprender a temer a Deus e reconhecer a nossa fragilidade e saber que só Ele é Senhor. Oh, glória, glória, glória. Só Ele é Senhor. Aleluia. Não somos nada, irmão. Quem é você? Quem sou eu para bater no peito? Se não fosse Deus na minha vida, eu não estava aqui ministrando, compartilhando essa palavra. Eu tinha descido à sepultura com 2 princípios de overdose, jurado de morte, puxei cadeia, 3 anos e meio. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava aqui nessa noite, irmãos. Misericórdia de Deus, nós não somos nada. Volto a dizer, a nossa vida é como um conto ligeiro. Hoje é, amanhã não é mais. Por isso, temos que temer a Deus, servir a Deus com fidelidade. Não digo você ser perfeito, porque perfeição não se encontra na Bíblia. Mas te digo, procurar através do Espírito de Deus ser maduro na vida cristã, na vida espiritual, porque isso é possível, alcançar uma certa maturidade que agrade a tal ponto a Deus que a gente fique mais perto dele. Eclesiastes 8:8. Ninguém pode impedir o próprio Espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há como fugir dessa batalha. Irmãos, a Bíblia ela é fantástica. A resposta está todinha aqui para nós. Está diante de nós. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Ou seja, a morte chega para todos. Vai chegar para todos. Vai chegar. Isso aí é fato. E as coisas secretas pertencem a Deus. Deuteronômio 29 diz: o Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos todos os termos desta lei. Sobre os segredos de Deus você não é responsável, mas sobre o plano da redenção que é ministrado nesta noite, a salvação em Cristo Jesus, você é responsável de não corresponder a esta fé. Você e eu somos responsáveis em não correspondermos a esta palavra que está sendo pregada todos os dias, aleluia, nas mídias sociais, aqui na igreja local, nas rádios, aonde quer que seja, tem alguém pregando o Evangelho. Sobre os mistérios, as coisas ocultas, Deus não vai fazer nada com você. Deus não vai te responsabilizar. Mas sobre aquilo que Ele te revelou e que Ele está te revelando, sobre essas você terá que prestar conta. Eu terei que prestar conta. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E Deus, Ele não precisava mostrar nada para ninguém. E diz que Jesus Cristo é a expressão máxima da glória de Deus. Ele revelou o seu Filho Jesus Cristo a nós para morrer na cruz do Calvário. Essa é a maior revelação que existe no mundo, na história da humanidade, que o plano da redenção estava encoberto. Quantos profetas pregaram sobre o Messias, mas não entendiam que seria o Messias, quem seria e como seria. Mas hoje é pregado
Olha que privilégio. Diante de uma fragilidade humana, um Deus tão forte e poderoso se revelou a nós e se revela a nós. Diante da nossa breve vida, Ele revela uma vida de eternidade. Ele diz que a nossa vida aqui é breve, mas Ele não deixa a gente sem esperança. Ele não deixa a gente sem perspectiva. Ele não deixa a gente, tá, mas a minha vida é breve, e aí? Ele, da mesma forma que Ele diz que a tua vida é breve, Ele também diz que através de Jesus Cristo, João 5,24, eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, Efésios capítulo 2 diz que por causa das nossas transgressões, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou juntamente com Jesus Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, para que possamos experimentar as coisas do porvir. E a salvação, ela não vem de obras, ela vem pela fé, para que ninguém se glorie. E através de um só homem, Ele quebrou a barreira, e não existe judeu, não existe grego, pois de ambos os povos Ele fez um só povo. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você já passou da morte para a vida. A tua vida é breve. Hoje pode não ser mais, amanhã pode não ser mais aqui na terra, mas ela vai continuar no céu de glória. Glória, 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 glória a Deus. A passagem pode aqui ser breve. Aleluia. Deus, a gente viu que a vida é frágil. Deus, Ele tem a nossa vida na palma da mão, mas Deus tem preparado algo melhor para os seus servos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Santo, 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 santo Deus. Aleluia. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Jesus aqui não está pregando teologia da prosperidade, não, irmãos. Viu? A abundância aqui é viver uma vida plena, satisfatória, cheio da presença de Deus. A riqueza é uma consequência, tá, irmãos? O ter ou não ter, isso não pode ser o que mede a gente servir a Jesus. Deus amado. E Ele traz vida. A morte, o pecado, abreviou os dias sobre a terra. Abreviou, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que gerações e gerações, os anos vêm se encurtando, se encurtando, se encurtando. Mas nós temos uma boa notícia: que a morte ela entrou por um ato de desobediência, mas por um ato de obediência a vida entrou. E diz o apóstolo Paulo que onde está o morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus da cruz do Calvário, Ele destrói o poder da morte, porque Jesus também, se quiser, ainda que alguém morra nesta terra, e se Jesus quiser que volte à vida, Jesus vai soltar a vida, porque Ele deixou o exemplo de que Ele morre e ressuscita, dizendo: eu tenho poder sobre a morte. Eu tomo e pego de volta. Eu dou e pego de volta. João 11, 25 ao 26. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Olha como é que ele faz as palavras, presta atenção. Quem vive e crê em mim
mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Está falando sobre Lázaro. Glória, 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 glória. Fragilidade da vida. Lázaro partiu. E Marta, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Não, eu creio que ele vai ressuscitar, não sei o quê. Aí Jesus disse para ela assim: Marta, escute só uma coisa. Olha só, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Mesmo depois de morrer, nós vivemos. E mesmo se vivermos, olha aqui, e quem em mim jamais morrerá. Como que morre e não morre? Quem crê em Jesus Cristo viverá depois de morrer, vida eterna. E quem crê em mim jamais morrerá, também vida eterna. Vive. Vive, é vida. Jesus, ele é vida. Jesus, ele tem vida para nós. Vida, aleluia, com paz, com tranquilidade nessa terra. Que mesmo viver em paz na terra não é ausência de conflitos, é viver mesmo com conflitos, mas internamente estar em paz, por causa daquele que habita em nós, que é o Espírito Santo, por causa daquele que está sobre a sua igreja. Aleluia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho que conduz à verdade. Conhecendo a verdade ela liberta, trazendo liberdade, a morte é tirada e a vida ela é chegada. Então não é à toa que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o caminho que te conduz à verdade, e conhecendo a verdade ela te liberta e ela te transforma e te dá vida. Você acha que as coisas que Jesus diz na Bíblia Sagrada é à toa? É aleatória? Tem um propósito, tem um porquê, tem uma lógica, tem um sentido? Jesus não perdia tempo e não jogava palavras ao vento. Então, diante da brevidade da vida, nós estamos vendo que o certo é servir a Jesus. Porque a gente viu que a gente pode partir, vai partir, mas se partirmos com Cristo, nós vamos continuar com Ele. Porque Ele diz aqui, o pastor Ângelo disse: não se turbe o vosso coração, justamente 14:1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e voltarei, mas eu vou preparar lugar. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Olha o que Jesus disse: aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus, Ele quer que nós estejamos perto dEle. Deus Santo, aleluia. Glória, glória. 1 de João capítulo 5:12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem um filho de Deus tem a vida. Ah, irmão, mas eu estou vivendo. Se você não tem Jesus Cristo, se você não serve Jesus, você acha que tem vida. Você não tem vida. Você tem até um fôlego de vida, mas espiritualmente você está morto. Você não tem vida. Porque Jesus, só Ele dá vida eterna. Aleluia. Só Ele. Glória, glória. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. E agora Ele tornou isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Vou repetir para vocês. Com a vinda de Cristo,
destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Aleluia. Que imortalidade é essa? É a vida eterna. É a vida que jamais perecerá. Ainda como a gente lê em Eclesiastes capítulo 12, que o nosso corpo físico ele pereça com o tempo, com a idade, a nossa vida eterna ela vai permanecer. Esse corpo é corrupto, ou seja, sujeito ao pecado, sujeito a errar, será revestido da incorruptibilidade, ou seja, daquilo que não se corrompe. Nós receberemos um corpo novo, um corpo glorificado. Esse corpo será trocado. Aleluia, louvado seja Deus. Receberemos um corpo glorioso. Aleluia. Aleluia. E 1 de Pedro 1, 23 ao 25. Sabe essa dor que tu sente? Sabe esse mal-estar que você vai fazer sentir? Às vezes é dor aqui, é dor acolá, é dor aqui, é dor não sei o quê. Mas o corpo que você vai receber, que eu vou receber, nós vamos receber, não será mais um corpo frágil, sujeito à ação do tempo. Será um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo santo, e que estará junto com Jesus Cristo pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, para todo sempre. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá desgraça, não haverá morte, porque nós estaremos com o Senhor Jesus. Aleluia! E esta vida frágil se revestirá de algo poderoso. Nós receberemos, diz o apóstolo Paulo, que nós vemos como que em espelho. Naquela época dos apóstolos, o espelho não é como o nosso, bem nítido. O espelho era uma espécie de metal que não era muito nítido, ele um pouco embaçado. Então ele está dizendo: a gente ainda não é perfeito, a gente ainda não vê por inteiro, mas chegará um dia que assim como ele é, nós seremos, porque aqui nós estamos aqui, como nós somos, já não seremos mais, seremos como ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E o que foi destruído no Éden será restaurado com a vida gloriosa do Senhor Jesus. A fragilidade, o que é perecível, o que é frágil, se revestirá de poderoso, de algo poderoso, algo eterno. Aleluia. Por isso vale a pena servir a Jesus. Vale a pena andar na presença de Deus. Vale a pena você renunciar ao pecado. Vale a pena quando você fraquejar e cair, pedir o Espírito Santo de Deus que te levante. Vale a pena andar na presença de Deus, porque lá fora não tem nada que presta. Lá fora no mundo, fora de Jesus Cristo, só tem coisas horríveis. Mas na presença de Deus tem vitória, tem vida eterna, tem bênção, tem cura, tem milagre, tem libertação, tem salvação e tem vida eterna. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 até o 25. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra, é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. A vida humana ela passa, como a flor que está bonita amanhã morre, o capim ele está bonito amanhã já está seco.
Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembre-te do teu Criador em todos os dias da tua vida. Porque vaidade de vaidades, diz o pregador. Se o fio de prata se romper, se a vida humana, se o espírito for retirado, o pó volta para a terra, a carne volta para a terra, porque veio do pó e do pó retornarás. Então, lembra-te do teu Criador, porque a nossa vida é breve. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Alguém dentre nós que ainda não entregou sua vida a Jesus e deseja se entregar a Jesus, hoje é a oportunidade de você entregar a Jesus, confessar a sua vida a Jesus. Há muitos que nós conhecemos e hoje não estão mais entre nós, porque infelizmente essa enfermidade levou. Mas hoje Jesus está te dando a oportunidade de você entregar sua vida a Jesus. Venha aqui à frente e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Ou você que queira reconciliar com Jesus, venha aqui à frente. Jesus, Ele tem vida eterna para te dar. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer que você esteja com Ele para todo sempre. Se não há, que Deus te abençoe. Vamos lá enquanto a irmã canta. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, ó Deus. Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. O Senhor diz para nós que a nossa vida é breve, mas o Senhor triunfou sobre a morte. Nossa vida frágil e breve, o Senhor nos revestirá de amor eterno e poderoso. Fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo que está aqui no jardim da vida, Senhor. Fortalece, meu Pai. Guarda a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, da minha filha. Guarda a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Guarda as nossas vidas, os nossos familiares, ó Pai. Deus, seja conforme intenção os corações daqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Deus Santo, Deus eterno, te peço, dá um brado de vitória, Senhor, e cesta esta mortalidade sobre a terra. Cessa, Deus amado, este mal sobre a terra, Senhor. Pai Santo, Pai bendito, se o Senhor quiser, amanhã já não existirá mais Covid, já não existirá mais nada, ó Deus. Mas tudo está nas tuas mãos, Senhor. E continue nos fortalecendo e nos ajudando, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.